Amado, eu sou, eu te amo, eu te adoro. Vamos lá para uma leitura. Eu espero que vocês estejam bem, estejam ótimos, né? Vamos lá, trabalhando as nossas questões, porque não é fácil. Vamos por opções. Primeira opção, pirita. Mas com fé, força, foco, comprometimento, nós vencemos os desafios propostos, né? Nessa encarnação e aqueles que acabamos escolhendo ou que acaba chegando no nosso caminho, né? Então, muitas coisas a gente não... Muitas vezes a gente não previa um determinado desdobramento no caminho que a gente escolhe e isso não invalida todo o caminho. Então, é bem importante essa mensagem. Segunda opção é o quartzo rosa. E é isso. Terceira opção, quartzo... esse aqui é o cristal multifacetado. Quarta opção, a pirâmide. Todas as opções podem ter mensagens para você, e não obstante é importante escolher uma, duas opções. Primeira opção, pirita. Segunda opção, quartzo rosa. Terceira opção, cristal multifacetado. Quarta opção, pirâmide. Mas eu sou, te amo, te adoro. Primeira opção, pirita. Aqui é um tempo de ativações de códigos de luz divinos, de transformação. Aqui é tempo de desenvolver uma resiliência maior, né? Desenvolver a vontade ardente de iluminação. Trabalhar mais com o mestre Malaya, tá? Para ele te ajudar, fazer pedidos que tenham para o mestre Malaya. O mestre Malaya, como todos os mestres, não é você que o escolhe, é ele que te escolhe. Por algum motivo ele te escolheu. Vem a mensagem muito, nesse momento, para trabalho em conjunto, muito clara. E quando nós, né, a mestre Malaya, a energia de Deus, Pai e Mãe na Terra, uma energia muito elevada, muito sutil, muito linda. Ele tem o templo etérico dele sobre o Himalaia e no nível muito elevado de frequência, de consciência e de luz. Então, quando você faz um pedido para ele e floresce o lótus azul, né, que é o lótus da iluminação, do primeiro raio, do poder da autoridade da vontade divina, é concedido um pedido de ordem e natureza espiritual, tá? Então vem todo esse trabalho com o mestre Malaya para você fazer um pedido, tá? E que será concedido, tá? Então, mesmo que as coisas estejam difíceis, o mestre Malaya ajuda a ter essa resiliência para subir a montanha, tá? Esse despertar do cardíaco superior, essa troca de energia para um espaço mais sutil, mais elevado, e flúvios que são emanados, tá? Para todos os alunos do mestre Malaya, todos os discípulos, né, do monte, do Himalaia mesmo, da montanha sagrada, vem muito nesse sentido de trazer o auxílio necessário que você precisava para se elevar de um processo kármico específico que eventualmente você esteja passando ou de dificuldades, tá? Momentâneas, ele fala, todas as dificuldades são momentâneas, tá? Mas é que existe aqui uma resiliência, uma determinação, um foco maior em subir a montanha, tá? A montanha da iluminação, dos desejos cumpridos, tá? Ou de tudo aquilo que você ansiosamente tem perseguido e que por algum motivo pode parecer que está fugindo de você, na verdade é o processo, tá? Aqui tem ajuda, aqui tem que tomar cuidado porque existe uma desconexão com a missão de alma ou com o eu superior que você precisa trabalhar, tá? Porque muitas vezes você pode estar sendo puxado, as forças drenadas ou puxado pelos seus eus inferiores para retroceder. Então, toma cuidado com as ações involutivas que eventualmente você está tomando e que você não está reconhecendo, tá? E que venham de orientação vibracional inferior das suas consciências inferiores ou de seres e consciências inferiores e involutivos, tá? E que te desconectam do caminho maior, que é o caminho ascensional, ou o caminho da missão de alma, o caminho da evolução e elevação, tá? Certo? Tomar cuidado com toda a programação que você está recebendo, aquilo que é tão comum, né, na roda de Sansara, ou tão comum na órbita terrestre e que nos coloca preso, exatamente, fala de prisões kármicas ou de prisões num determinado patamar, que eventualmente vidas você teve dificuldade de superar, que é uma entrega maior ao Cristo, tá? Que é uma entrega maior ao propósito, ao caminho, tá? Uma coragem maior, tá pedindo coragem, uma consciência maior, uma busca por segredos, tá?
É uma busca por guardar aquilo que você já tem de mais precioso que você recebeu também, tá? E que eventualmente no momento você seja tomado por algum nível de fraqueza, fala muito disso. Seja de intolerância, ou seja de cansaço, ou seja mesmo de desgaste, que eventualmente, momentaneamente exista muito... É como se a luz estivesse se apagando em você de algum modo, e que isso vai precisar ser olhado, né? Trabalha bastante com Laoviá, uma das emanações sagradas de Deus, que trabalha questões relacionadas à tristeza, à força e à proteção da luz, tá? Para que você possa vencer as batalhas do ego contra a alma, porque é um espaço muito interno, que ainda que haja questões externas, elas vêm por um reflexo da batalha interior que você está travando, tá? Entre caminhos. Aqui são questões de caminhos. O caminho espiritual no nível mais elevado, o caminho inferior, tá? Ou vencer condicionamentos muito fortes, tá? É um espaço que você, vencido essas batalhas, você vai para um centro de maior empoderamento. Mas existe muita influência de aspectos negativos do ego ou eus negativados no campo, tá? Então é preciso buscar direcionamento com a sua divina presença, ou mesmo seus registros akáshicos, ou mesmo com a mestra nada, para você estar num espaço maior de sabedoria, de inteligência, de escolhas sábias. Não nutrir pessoas egocêntricas, separar-se de todo o aspecto, de toda a energia que vibra no ego, tá? De toda a consciência que te puxe por uma frequência densa, ou por todo o desejo humano que te puxe por uma frequência densa, que faça retroceder, que está falando que é o espaço mesmo de sustentar a elevação, tá? Sustentar o processo, porque quando a gente está num grande caminho, e aí muitas vezes as forças evolutivas, e que a gente se torna fraco por cansaço, por desgaste, ou por qualquer questão externa e interna muito forte que esteja com influência sobre o seu campo, é muito fácil você escorregar e aí evoluir, e não é aquilo que a espiritualidade, o seu próprio eu superior deseja para você. Então é esse centro de buscar, tá? Seja com os 72 nomes de Deus, seja com os profetas, seja com os homens sábios, tá? Com os líderes sábios, com a sua própria divina presença, com os anjos, com os arcanjos, com todos aqueles, com os Elohims, com o próprio mestre Himalaia, o desejo ardente por iluminação, o desejo ardente por elevação, tá? De sair de patamares que eventualmente estejam te bloqueando, mesmo que ele seja a nível humano, tá? Aqui tem a poderosa divina presença que pode trazer cura. Então todo esse espaço de se conectar com a divina presença para receber cura, trabalhar com as curas, tá? Que possam te auxiliar. E aqui tem um centro de conexão com Cristo, o Santo Cristo pessoal, que realmente te coloca nesse centro de fala de adoração perfeita, ou de estado perfeito de conexão, ou de sintonização, ou de frequência vibratória que lhe permita receber um nível de cura. E aqui é o ponto de decisão, tá? Algumas lições kármicas que são inerentes ao processo que você está passando agora. Mas aqui existe muito, é como se houvesse um desejo muito forte, uma motivação muito forte para o retrocesso, então tem que ter cuidado, porque é como se você não quisesse sair de um espaço, ou tivesse medo, ou por autossabotagem, ou por culpa, ou mesmo por conta da dificuldade que se apresenta, os obstáculos, tá? Existem muitos obstáculos aqui, questões que não são necessariamente dessa vida, tá? Mas existe quem te ajuda, quem te auxilia, seja o desdobramento da sua energia nos planos superiores, seja mestres ascendidos, seja sua própria chama gêmea, seja, aqui fala muito de um grande conselho de luz emanando força, ou criando estratégias para que você possa vencer e transcender o karma. Então aqui é um tempo de ação necessária para separar-se das indicações, aqui vem muita questão ter atenção às bandeiras vermelhas, ter atenção às placas que estão indicando um caminho e que seja base de ego, de retrocesso em algum nível, porque não é por aí. Exatamente, é honrar a luz, tá? Buscar esse fechar com a luz, mesmo que esteja difícil, tá? E mesmo que você no momento esteja passando bloqueios que relacionados à prosperidade, à abundância, ou mesmo uma fraqueza estrutural, tá? Que aqui vem muita energia de fraqueza, mas que a verdadeira força, ela é tomada a partir desse centro de reconhecer a própria fraqueza, entregar os seus caminhos ao Senhor, confiar nele, buscar nele tudo aquilo que você precisa, para que você possa superar os obstáculos, porque todos nós somos fracos. Acontece que no nível de ego nós não reconhecemos, e muitas vezes as situações externas ou os desafios nos trazem para esse ponto de reconhecimento ou de oportunidade para reconhecer a fraqueza natural, inerente à natureza e à condição humana. Que a partir desse reconhecimento da própria fraqueza, desse pedido para os auxílios de luz, é como se muitas luzes se acendessem e se unissem à sua, que nesse momento está bem pequenininha,
pequenininha e produzisse uma grande chama que vai iluminar o seu mundo e que vai afastar toda a escuridão, tá? Mas vem a partir desse centro de busca e de conexão e de vontade mesmo, o poder da vontade, tá? O exercício do poder da vontade, da escolha e da decisão. Porque só você pode escolher a montanha e escolher subir a montanha e sustentar o seu processo de escolha, sustentar a escolha realizada, tá? Então, existem muitas questões relacionadas à insatisfação emocional ou questões, né, que envolvam influências mesmo de os negativados no sentido de traição, abandono, rejeição ou mesmo uma falta de fidelidade a um caminho, a um relacionamento, a si mesmo, ao propósito. Existe aqui a criança interna que ela pode te levar. Então, peça para sua criança interna, trabalhe bastante com os elementais para ela te levar para esse espaço de alegria, seja essa alegria no servir, ou seja alegria no encaminhar, o desenvolvimento da alegria, trabalhar com os arcanjos perpetual e alegria, trabalhar força, resiliência, tá? Porque é esse o caminho proposto, não é esse o caminho que no momento você vai se sentir separado da sua hierarquia, separado das pessoas ou de alguma forma um espaço de questões de abandono muito forte e que tem a ver com os desafios mesmo, tem a ver com movimentos dos seus próprios eus inferiores, tá? Trabalhando no centro de produzir retrocesso e aí você vai escolher o que honrar. Se é a luz ou a sombra, tá? Escolhei hoje a quem você vai servir. É a luz e superando os obstáculos ou buscando ferramentas para isso, ou é a sombra, tá? Porque é isso que vai fazer a diferença. Então, subir a montanha, tá? Existem muitas questões aqui que os próprios eus negativados, desafios, bloqueios, caminhos que estão em contrariedade com seus registros akáshicos, mas que vêm de um espaço de algum eu negativado, ou aspectos negativados da personalidade, ou tristeza, ou depressão profunda, que estão te puxando para baixo, estão te puxando para a densidade. Mas existe um poder, uma autoridade, uma vontade divina, um espaço superior aqui de alcance, tá? De desabrochar, vencido as dinâmicas do ego, vencido os caminhos tortuosos, vencido as escolhas tortuosas a partir de um centro inferior, tá? Então tudo isso pode ser corrigido. O espaço de correção, ele tá muito e diretamente com a sua espiritualidade, diretamente com as intervenções das forças divinas, né? E aqueles que precisam de ajuda a se trabalhar com as curas necessárias, mas tem muito essa questão da intervenção divina para que você brilhe, ou da sua própria divina presença. Mas você vai precisar vencer o apego ao passado, vai precisar desenvolver a resiliência para enfrentar os desafios do presente e botar esse olhar no futuro, tá? E no futuro que seja próspero e não no centro de que você quer parar, sentar, estagnação, tá? Tem muito esse movimento aqui de desistência de algo e que isso não é a melhor opção e nem a melhor escolha segundo a sua própria divina presença. Eu sou. Gratidão. Segunda opção, quartzo rosa. Aqui trabalhar muito com a espada de luz flamejante do bem-amado São Miguel Arcanjo, tá? Aquele entendimento que todos nós precisamos da proteção da espada de luz e que também nós, em alguma medida, temos que ser portadores da espada de luz e ser os guerreiros da luz e do amor, mas aqueles guerreiros que buscam a paz, que buscam o amor, que buscam a segurança, a proteção divina, tá? A gratidão. Aqui tem muitas influências ancestrais no seu campo, questões relacionadas à sua ancestralidade que necessita de liberação, tá? Para que você chegue num outro patamar. Então, assim, cura relacionada à ancestralidade é importante, ou mesmo trabalhos de cura relacionada a isso, por quê? Ou mesmo você mesmo fazer orações para a liberação kármica da sua ancestralidade, padrões ancestrais, votos, contratos, associações que nos servem ao bem maior, o pedido de intervenção divina no sentido disso, porque é isso que agora está trazendo um obstáculo para você avançar muito forte, tá? Ou que está trazendo também muita sobrecarga, tá? De energia para o seu campo, impedindo que você veja a luz em algum aspecto ou que você supere algum nível de bloqueio, tá? Que exista, seja no campo emocional, seja no campo profissional, seja questões financeiras, seja em todas as áreas que você está sentindo muito a energia sendo drenada, muito desgaste, manifestação de patologia ou qualquer coisa semelhante, vem muito da questão ancestral
o reino ancestral pesando e precisa te dar a passagem e licença para você ir para um novo espaço, tá? Então tem questões muito fortes aqui de uma ancestralidade muito antiga que é necessário de liberação, tá? E que aqui vem muito por um entendimento de algumas lições kármicas também, tá? Por um espaço de reflexão profunda, que realmente tem bloqueio de abundância, tem necessidade de receber cura, tá? Tem necessidade de trabalhar toda a questão de liberdade em algum nível, tá? Alcançar a chave da codependência, tá? Espaços que não são legais relacionados à codependência. Tem um espaço aqui de bloqueio para a prosperidade e abundância, mas que vem do seu reino ancestral e que você pode diretamente pedir para a sua divina presença, para o seu eu sou, né? Para o seu eu superior, para os mestres ascendidos, para a Santíssima Trindade primordial, afastar os bloqueios ou trabalhar curas nesse sentido, tá? Porque aqui existe um entrelaçamento quântico negativo, exatamente, muito antigo, que está te limitando, tá? Que está, em algum aspecto, para alguns até te aterrorizando mesmo. Existe muito... Aqui são os xamãs da luz, tá? Então pode estar dormindo mal, pode estar tendo muito ataque espiritual, ataque psíquico, ataque energético. E são as questões relacionadas aos ancestrais, tá? Todo esse espaço de cura que nós temos a obrigação de trabalhar. Então a gente veio... né, no mínimo com a responsabilidade de trabalhar 7 gerações de cada linhagem, mas isso vai muito mais considerando o nível de desenvolvimento que a gente alcança. Então, esse lançar amor, acolhimento, tá? Falar muito disso, ou de buscar respostas, como eu posso lançar amor, tá? Para que você vá para o espaço de renascimento e que você seja livre para ser quem você nasceu para ser, porque aqui existem condicionamentos muito fortes bloqueando, pode ser relacionado a medos, ansiedade, questões psíquicas muito fortes, bloqueando o seu caminho e vem do reino ancestral. Existe uma desconexão aqui com o seu eu superior, um espaço maior, porque é como se você também estivesse sendo puxado para a densidade, mas aqui vem aquele puxão básico do reino ancestral, que tem muita força e muito poder. E aqui é trabalhar com os xamãs da luz, tá? Seja o processo de cura ou mesmo, seja você invocar os xamãs da luz, que ele te arranha, águia branca, tá? Kaia, Coane ou qualquer outro xamã da luz que você trabalha, porque é o espaço de força dos guardiões da terra, da luz pura, da ancestralidade humana da luz pura, que vai te trazer. Entendi. Tá? Ok. E para quem tem muita ancestralidade hebraica, invocar os profetas, a ancestralidade hebraica para te ajudar a superar, tá? Os desafios propostos nesse momento, tá? E que vem muito da questão da limitação, um espaço de liberdade que você não está conseguindo alcançar, seja financeira, seja de questões que envolvam tristeza, questões que envolvam padrões kármicos fortes, tá? Por mais que você se esforce, aqui não é um espaço onde a pessoa não está se trabalhando ou não está fazendo a parte dela. Mas aqui exatamente, é o reino ancestral que está trazendo todo esse espaço de obstáculo que a gente precisa ir alcançando a liberação, tá? Tá. Para todo o centro de reestruturação do seu pilar de luz, tá? Trabalhar bastante com Lamorai também, com a senhora Magnus, tá? O senhor Polaris, do 9º raio solar, o raio magenta. Agora é a hora de trabalhar com o raio magenta, também Arqueia, harmonia, tá? Também com o 11º raio, perpetual e alegria, com o raio do milagre, tá? Porque aqui existe um corte necessário de questões que elas não são simples, tá? Existe uma chave a ser alcançada para superar os laços kármicos ancestrais negativos, tá? E que te permita seguir num novo espaço e caminho, tá? E que seja... Então, não se cobre tanto no momento se você não está conseguindo apresentar resultados ou se existem obstáculos, a espiritualidade fala, inesperados na sua jornada, tá? É esse manter o olhar, foco no alto, tá? Fala muito disso. Nesse centro de estar sendo puxado por um espaço negativo, manter-se alinhado com as afirmações positivas, principalmente de Saint-Germain, tá? O livro de ouro de Saint-Germain e todo o centro de criação, que a poderosa divina presença pode te auxiliar nesse momento de liberdade, pedir a bênção dos seus ancestrais, tá? Os seus ancestrais de luz, para que você possa quebrar padrões kármicos, limitantes, condicionadores, tá? Repetições, tá? Então pode ser um momento que exija algumas lágrimas ou que
culmine num espaço de sentimentos, sensações, emoções, né? Ou mesmo manifestações que não estão sendo as mais gentis e amáveis, tá? Mas que vêm do processo, tá? Exatamente, voltar à vida. Então, aqui existe tristeza, que defender o que é querido para você até o final. Existe um espaço de resiliência, de força, de visão maior, percepção, orientação. Porque as questões que estão emergindo, elas são muito mais profundas, tá? Do que você já lidou, tá? No seu processo. Então, tem uma busca aqui, tá? Tomar cuidado com aquilo que vem, até mesmo de orientação, que vem a partir de um centro de eu inferior, tá? Você pode trabalhar com a afirmação: ordeno a minha memória externa, que retenha e traga para minha própria consciência tudo quanto eu preciso saber da presença eu sou. E você vai precisar buscar informação com algum curador ou com alguém que faça leitura para te ajudar nesse espaço de entendimento, diretamente mesmo com a sua divina presença, tá? E buscar se alinhar com aquilo que é certo para você, estar alinhado com o processo de transformação, tá? Aqui fala de vencer medos e dúvidas muito profundos, anseios muito profundos, que venham se avolumando sobre você, como se fosse uma onda cósmica poderosa, tá? Num espaço que não é fofo, tá? Num espaço bem de densidade, mas que tem a ver com o reino ancestral e com as alianças que necessitam serem libertadas, tá? Então, é o centro de mudança, de trabalhar bastante o feminino sagrado ou as conexões com as deusas, com as mestras, para receptividade, tá? Aqui é buscar, mesmo envolvido por muita escuridão, buscar vestir o seu pilar de luz, vestir a sua poderosa presença, vestir, né, divina presença, eu sou, ancora em mim o pilar de luz azul de Arcanjo Miguel para proteção, na minha casa, nos meus filhos, no meu lar, né, para que você receba... entenda a causa e a origem das coisas. Aqui trabalhar com Rahayá vai ser muito importante, tá? Porque existe exatamente a necessidade de um ponto nodal das coisas e é um processo, como se fosse aqui um grande novelo de linha, tá? E de questões assim que você vai desenrolando gradativamente. Não é um processo muito fácil, é coisa de trabalho para 2, 3 meses, no mínimo para alguns são 2, 3 anos, tá? Mas vem aí a parceria, porque é para libertar padrões antigos, tá? Libertar também ações involutivas ou tendências involutivas, ou quando fica difícil, a mudança, fala muito de mudança aqui, a mudança que ela não é estruturada, a mudança que ela não é sábia. Então, tomar cuidado com as ações impulsivas, tá? Porque existe muita tendência também no seu próprio desdobramento de energia, de realmente largar aquilo que você está fazendo quando fica difícil demais, e isso é um teste, tá? Fala muito de testes aqui evolutivos, e existe muito puxão da sua própria ancestralidade nesse espaço negativo, tendendo a fazer com que você retroceda ou que você tome ações evolutivas, tá? E que você vai precisar esse vigiar e orar, e você vai precisar estabelecer essa firmeza, essa força, esse foco, essa disciplina, esse alinhamento com a sua criança interna, esse alinhamento com os seus ancestrais da luz positivos. Aqui trabalhar bastante com Lady Serena, para ela te ajudar, com a Xamã Kaia, tá? Com os xamãs da luz, que aqui fala muito desse espaço de aterramento, de estrutura, tá? Para que você esteja, fala de estar firmado no seu caminho, firmado, exatamente. E se alinhe com espirais de manifestação positiva, que por outro lado elas existem, elas estão orbitando ao teu redor. Então aqui tem uma polaridade muito intensa, tá? E que você consiga manifestar o seu ritmo, sua verdade, as transformações, ou usar aquilo que está acontecendo como testes e lições que lhe capacitem para ir para uma novo espaço, e que lhe permita também manifestar o seu legado de luz na Terra. Mas aqui vai precisar ter esse centro mesmo de resiliência, de força, de foco em manifestar o legado de luz, ou de se alinhar com o legado de luz, tá? De foco em subir a montanha, tá? Porque em algum aspecto é como se você não quisesse subir a montanha, porque é difícil demais, tá? E isso tá atrapalhando que você receba a ajuda necessária. E são partes de nós, né? Então, aqui, toda essa abertura para ouvir a verdade maior, ou todo esse discernimento, essa busca de conexão, tá? Tudo vai voltar ao normal, tá?
Existem muitas palavras que necessitam ser canalizadas, escritas, ou existe todo um espaço de luz e de entendimento de tudo que está acontecendo que irá se desenrolar, desde que você mantenha a postura, a atitude, as intenções corretas, tá? Então, é um espaço de trabalhar muito a proteção espiritual, porque é como se você estivesse renascendo, num processo de morte e renascimento, de transformação muito profunda, tá? E para que você se alinhe com o verdadeiro legado de luz que você veio trazer nesse planeta, ou para que você alinhe o seu caminho para que promova essa manifestação do legado de luz, tá? Então, aqui falar muito dessa abertura maior de consciência, de manifestação do centro correto, mas que necessita essa resiliência no momento, essa abertura para conexão maior com a ancestralidade positiva, para que neutralize os efeitos da negativa que esteja sobre você, tá? Porque tudo é um todo indivisível. Nada está isolado, tá? Então, assim, sua própria divina presença vem nesse sentido, Arcanjo Miguel. Nada está isolado, nada funciona de uma forma isolada. Então, é preciso ter esse entendimento que as coisas, elas precisam de uma visão superior. Nem tudo é sobre você, suas ações nessa realidade, nessa linha de tempo, tá? Então, tem muita intervenção divina aqui. Se você coloca-se, veja bem, alinhado com o propósito, tá? E não busca caminhos de fuga nesse momento, ou rotas mais fáceis, tá? Porque existe uma grande tendência disso, de uma forma inconsciente, por óbvio, e até consciente, tá? Aqui tá comprometido com o caminho difícil, porque é só o caminho difícil que vai te levar à verdadeira revelação da sua missão, dos seus dons, ou do melhor caminho de manifestação e de criação a longo prazo, tá? Então, não espere resultados tão imediatos, né? Então vem muito essa orientação da Divina Presença. Pare de ser tão imediatista, tá? De achar que as coisas precisam funcionar de determinada forma. Estabelecer uma autoconfiança em si mesmo, tá? Entendendo que a estrutura, ela é difícil de ser criada. Tudo que é realmente importante, ele necessita de uma estrutura, seja a base material, seja a base emocional, seja a base espiritual. Então é preciso tá trabalhando para que essa estrutura se dê, principalmente alinhado com a sua ancestralidade. Tá? Estabelecer conexões conscientes, que aqui existem muitas conexões a partir do centro de inconsciência que estão produzindo retrocesso ou que estão correndo risco muito forte disso. Então é novo nascimento mesmo, tá? Muita proteção aqui, porque não é fácil estar nesse espaço de transformação onde você está vulnerável e aí os ataques, as situações, as questões externas te afetam muito mais porque você está muito, pode estar muito vulnerável mesmo, muito sensível, tá? Tendo necessidade de suportar o insuportável, né? E aí se tratar com carinho, buscar esse toque suave com a sua espiritualidade. Aqui fala da necessidade também de manifestação de sonhos colaborativos, ou seja, trabalhar em coletividade, trabalhar em grupo, trabalhar em conjunto. Aqui é um espaço de consciência maior, de sair do isolamento ou do egocentrismo em algum nível e produzir criações que envolvam os outros ou que incluam os outros a nível profundo, porque juntos caminhamos mais rapidamente, com mais força, seja rumo à cura, seja rumo à retificação, ou seja, o nível de construção daquilo que foi programado. A palavra é essa, por uma tribo de alma que resolveu encarnar em determinado espaço-tempo e dimensão, tá? Então tem toda essa busca por troca com a sua tribo de alma, por um espaço de maior afinidade, maior contato, maior compromisso também com a sua tribo de alma encarnada, que é necessário, para que todos possam evoluir juntos, tá? Não tem como esse espaço egocêntrico de querer evolução para si ou sozinho, tá? Que isso não vai funcionar. Então é isso. Gratidão. E agora qual que é a terceira opção? Ah, tá. Tinha esquecido. Terceira opção, cristal multifacetado. Buscar novas saídas, novas perspectivas, tá? Para que você possa ter saída por um problema que você está enfrentando no momento.
Também aqui fala de novas perspectivas ou informações que você receba direto da sua divina presença, da sua hierarquia de luz, ou busque alguém que te auxilie nesse espaço. O contato mais profundo com os mestres, meditações que sejam mais poderosas. Aqui fala de direcionamentos secretos ou direcionamentos que você pode obter de determinado mestre, tá? Um portal dimensional aí, um convite, seja com São Dalfon, seja com o mestre específico do segundo raio, ou mesmo seja com um determinado mestre que se apresenta, tá? Para que você acesse um novo nível de consciência, de proteção espiritual, de caminho. Aqui é preciso trabalhar muito com o Sandalfon, tá? Tem muita energia dele para que haja estrutura, principalmente para quem já trabalha com cura, para que ele trabalhe as energias, te auxilie nos processos de cura, trabalhe as energias que ficam remanescentes dos processos de cura que você faz, ou para aqueles que fazem oração, né, para te ajudar a caminhar na Terra, que ele seja sua alma gêmea, né, e que caminhe com você pela terra e pela água. Aqui é um centro de abertura para conexão multidimensional no espaço positivo, tá? Que te auxilia a sair do medo, do drama, do isolamento ou de bloqueios aqui produzidos por isso, tá? Que te auxilia a superar limitações. Onde quer que elas se apresentam, seja na sua realidade material, de prosperidade e abundância, seja no seu caminho espiritual, sejam patologias, sejam questões emocionais. Aqui fala que os obstáculos serão vencidos a partir do trabalho em conjunto. O trabalho com os senhores de luz, principalmente Sandalfon, são as questões atinentes ao reino, ele fala, as questões atinentes a Malkuth, que você precisa de mais ajuda e auxílio, e que é ele que pode te trazer a força necessária, a luz necessária, a inteligência necessária para se libertar dos medos, dos enganos, tá? Ou da insuficiência, ou da culpa, ou da autossabotagem, ou mesmo da crença que você não consegue, você não pode, de que as coisas não vão mudar. Te ajudar a vencer as fragilidades, um determinado espaço de fraqueza, ou de vulnerabilidade, ou mesmo aquilo que você não consegue sozinho. Eu estou disposto a estender meus braços amorosos de luz dourada para te ajudar a caminhar em Malkuth, tá? Que é a esfera, né, da matéria, onde nós habitamos, do mundo material, tá? E é onde a densidade, ela impregna tudo, ele fala. Então, o engano, as dificuldades, eu estou disposto a te auxiliar a você perceber os medos, tá? A superar bloqueios, a trazer cura em muitos níveis para que você acesse outros portais. A preceder você no caminho daquilo que você precisa desenvolver a nível humano, tá? O caminho de criação, o caminho de abundância, o caminho de manifestação, de alinhamento, de percepção, tá? Então, existe um novo portal aqui e é Sandalfon que vai te ajudar a subir os degraus de uma escada evolutiva aí. Não importa quanto que você já tenha subido, agora é a hora de trabalhar a estrutura. Tem muitas questões relacionadas ao chakra base aqui, tá? Que necessitam desse olhar de limpeza, relacionados a medos, bloqueios, anseios. Uma fraqueza estrutural para alguns mesmo, seja depressão, tristeza profunda ou limitações, tá? Toda limitação, ela vai poder ser superada e trabalhada a partir dessa conexão com o Sandalfon, tá? Na base, não que apenas o trabalho com ele, sim que ele vai te estruturar na questão da base, das limpezas, da proteção espiritual, da proteção contra energias, da proteção contra escolhas e caminhos ou portais negativos, fala aqui. O espaço de proteção que você precisa, tá? No reino da matéria, Malkuth, tá?
no reino material, na vida humana, resumindo, ok? Então, é sobre isso, esse trabalho de estrutura mesmo, seja com os xamãs da luz, tá? Que Nichahan, a Águia Branca, fala de uma nova perspectiva, de uma nova visão, você superar um grande medo. Sandalfon te ajudando a superar um grande medo, que o grande segredo tá nisso, tá? Que algo te mantém preso e atado a um determinado espaço no momento, ou que já vem há algum tempo para alguns, mas que é ele que vai abrir os portais e vai te conduzir, se você permitir, para o caminho de liberdade, superando, tá, determinados obstáculos, medos, situações de limitações ou criações que não são legais, ou algo atraído a partir de um espaço de medo muito profundo, que esteja manifestado ou que venha se manifestar na sua realidade e que tenha te condicionado, mas que é tempo de alcançar um nível de liberdade. Ela é possível, esse olhar para a luz, tá? E esse aceitar o aceno de luz e o convite de Sandalfon para que você caminhe, tá? Ele caminha com você sobre a terra e sobre a água, nesse espaço de escolhas e de vivências, tá? E de proteção aqui no reino ínfero. A última opção, que é a pirâmide. Amada, eu sou te amo e te adoro. Vamos ver o que a pirâmide nos traz, né? É foco na luz. Então, onde foco na luz é se criar uma pirâmide de luz sobre você, sua casa, seus filhos. Que existe muita energia dos sirianos, com saudade de casa, ou com uma necessidade de conexão maior, né, com os reinos estelares, tá? Existe um espaço aqui de uma ponte sendo construída para que você possa entrar no espaço de finalização, tá? E vem também trabalho conjunto, questões de estruturas, aqui são os xamãs da luz, tá? Aquele Shahan, Águia Branca, Kaya, Koene, a força, a segurança e o poder estão com os xamãs da luz, com a estrutura, com a base. Tem algo relacionado ao chakra base, ou a estrutura que você vai precisar lidar e vencer. Eu falo da busca de cura xamânica, da busca de conexão, da busca de estrutura, tá? Seja para os seus processos de cura, ou seja para a sua cura, da busca por entendimento multidimensional, da busca por uma conexão mais pura com o Criador, da busca por vencer medos muito profundos, tá? E limitações que o xamãs da luz pode te trazer, tá? De limpezas, seja em questões do reino ancestral, seja no chakra base, tá? Aqui fala muito pedindo viver sua verdade, honrar sua ancestralidade, tá? Honrar o caminho percorrido até agora. Muitas vezes tem caminhos que no momento tem determinado espaço que é necessário uma interrupção, mas não uma supressão total daquele caminho, tá? Então vem muito nesse sentido de alguma coisa que está se dando, ela dá uma parada, mas ou você precisa lidar de uma nova forma com os processos ou a busca, mas que é preciso continuar pelo caminho. É preciso entender que os caminhos eles não podem ser descartados assim, tá? É que existe uma necessidade de buscar a liberdade, se libertar da codependência do que quer que seja, mas que tem coisas que são fundamentais para os desdobramentos, para você alcançar determinado objetivo, que fazem parte da sua própria natureza, tá? Ou que está, né, no seu...
que está na sua estrutura gerações. Então, honrar essa questão dos xamãs da luz, dos ancestrais de luz, ou mesmo do caminho, principalmente para aqueles que estão conectados de alguma forma com o xamanismo, tá? E aqueles que não estão, precisam buscar esse espaço de conexão que é na sabedoria ancestral, que muitas das coisas, das respostas que você precisa e da visão que você precisa será alcançado. É essa busca de proteção, força e poder e segurança, tá? O povo vermelho, que o chakra base necessita ser trabalhados para limpeza de medos, para acessos, para transformação, para um espaço de liberdade, tá? E se considerar uma vida mais simples, seja em outra cidade ou seja de um outro modo, tá? Tem muita transformação aqui que é possível levar a sombra para a luz, tá? Que está relacionado, né? Está relacionado à sagrada medicina, está relacionado aos desdobramentos, está relacionado às curas xamânicas, está relacionado ao caminho xamânico, está relacionado à conexão ancestral mais profunda e que te ajude a vencer medos, tá? Ou levar espaços de sombra para a escuridão. Transformar uma visão, falar de integração de luz e sombra, tá? De revelações ou de transcender, como que fala? Fala aqui muito o caminho do meio do Buda, porque aqui tem muito extremismo, tá? Então é esse espaço mesmo de, exatamente, de equilíbrio, da busca por equilíbrio, da busca por transformação e cura real, que você vai precisar desenvolver de uma outra forma, tá? De vencer seus próprios medos. Desenvolvimento de uma coragem, desse foco na luz, ou de entender que tudo, do todo emana a luz e nós podemos nos conectar com esse espaço de luz do todo de várias formas, tá? E que o importante é que a luz brilhe, né? O importante é vencer toda limitação, tá? Vencer toda tristeza ou todo bloqueio no plexo solar que esteja te desconectando da abundância, da prosperidade. E vencer todo o medo também de colocar a sua luz no mundo, colocar a sua visão no mundo, ou de você, um medo muito intenso aqui de perseguições, tá? De abandono, de rejeições, de críticas, de julgamentos, de violências ou de ataques espirituais, se você sair do armário em algum nível, tá? Então existe todo aqui um espaço de restrição promovida pelo medo, que os xamãs da luz te ajudam, tá? Kenichahan, águia branca, muita energia de águia branca. Fala que pedir para ouvir os mestres, tá? Mas não ouvir apenas um mestre, buscar ouvir os mestres e entendendo de uma perspectiva mais integrada o que cada um te diz e como pode ser aplicado. Exatamente. Para que você consiga. Tem um portal aqui de comunicação, um convite para você iniciar uma nova jornada, um novo processo de cura, ou um novo caminho relacionado à cura, ou um novo entendimento relacionado à sua própria sombra, algo que lhe permita sair da escuridão e que te ajude a manifestar a luz, tá? E você ser quem você nasceu para ser aqui, vencendo os medos profundos, as limitações e aquilo que tem te mantido em algum nível de escuridão ou de limitação mesmo e de bloqueio, mas que tem a ver com questões de liberação de medo profundo, né? De questões, seja o abuso de poder, ou seja, não usar o próprio poder ou o medo do próprio poder. Vem muita energia assim do plexo, bloqueio da energia masculina, bloqueio da energia da ação, que tanto o Sandalphon vai te ajudar, tanto os xamãs da luz vão te ajudar nesse espaço de transição ou de cura, ou de entendimento, ou de superação de bloqueios e obstáculos. Que lindo! Gratidão. Espero que fiquem bem.